Queridos, vou compartilhar minha tela com você para a gente resolver o passo a passo de alguns exercícios que foram perguntados aqui, tá? Já chegaram dois exercícios em sequência aqui da apostila, o exercício 15 e o exercício 16, da página 29 e da página 30, na parte de gravitação universal, tá bom? Já chegaram outros aqui também, mas eu vou seguir a ordem que mandaram aqui, tá? Bora lá então, vamos na ordem. Estou na página 29, o exercício é o 15, tá bom? Depois a gente faz o 16, depois a gente faz outros aí que já chegaram para nós, ok? Todo mundo abriu a apostilinha? Bora lá então, vamos acompanhar o enunciado. Exercício bom esse, hein? Um satélite está em uma órbita circular. Você percebe que ele já aproxima para o círculo para facilitar a nossa vida lá, para cálculo de força centrípeta, toda aquela pataquada, lembra? Um satélite está em uma órbita circular em torno de um planeta de massa Emão e raio Rão. E a altitude de órbita é Hzão. Assinale a alternativa que representa a velocidade escalar adicional que o satélite precisa adquirir para escapar completamente do planeta. Olha só, pessoal. Assinale a alternativa que representa a velocidade escalar adicional que o satélite precisa adquirir para escapar completamente do planeta. Parou. Avalia comigo, vê se você concorda. O satélite já está em órbita, tudo bem? O exercício fala, o satélite está em órbita circular. Quando o satélite está em órbita, pessoal, ele já tem uma velocidade. Você concorda comigo? É a velocidade orbital que a gente estudou quando a gente igualou a força gravitacional com a força centrípeta. Ok? Esta velocidade, pessoal, é só para ele manter a órbita. Uma velocidade que ele fala aqui, ó, ele está falando que o satélite ele quer ganhar uma velocidade. Então, olha só, qual é a velocidade a mais? Velocidade a mais que o cara tem que ter. Por isso que ele fala velocidade adicional. Quanto a mais ele tem que ganhar de velocidade para ele escapar completamente do planeta. Nós comentamos, pessoal, no fim da aula de quinta-feira da semana passada, sobre aquela velocidade de escape. Lembra? Essa velocidade de escape é a velocidade que o corpo tem que ter para exatamente escapar, sair da órbita do planeta. Tá? A gente chegou nessa equação aqui por conservação de energia. A gente não tinha feito nenhum exercício de velocidade de escape, eu tinha colocado a fórmula para você, é bom que esse exercício a gente acaba treinando isso. Então, presta atenção. A velocidade de escape, pessoal, é a maior que o corpo pode ter, né? Porque depois desse o corpo exatamente escapa da órbita. Então, olha o que tem que acontecer. A velocidade de escape tem que ser a soma dessa velocidade V, que ele quer ganhar, mais a velocidade que ele já tem, que é a velocidade orbital. Então, o que está acontecendo? O cara está em órbita. Se ele ganhar um pouco mais de velocidade, por isso que eu estou somando aqui, entendeu? Se ele ganhar mais velocidade, ele chega na velocidade de escape. Então, é essa velocidade V que a gente tem que calcular. Entendeu? Essa é a sacada. Para isolar essa velocidade, eu vou passar a velocidade orbital que está somando para lá subtraindo. Vai ficar a velocidade que eu quero calcular igual a velocidade de escape menos a velocidade orbital. Essa é a sacada. Aí, pessoal, você vai precisar ou lembrar das duas fórmulas, da velocidade de escape ou da velocidade orbital, ou fazer elas na mão e na raça. E o caminho está aqui dado para você. Velocidade orbital você chega igualando a força gravitacional com a força centrípeta, e a velocidade de escape a gente descobre fazendo conservação de energia. Energia cinética se transforma em potencial gravitacional. Eu vou pelo atalho, eu já vou usar as fórmulas prontas. E para você ver que eu não estou te enganando, eu vou compartilhar a minha tela e mostrar as fórmulas que a gente viu na semana passada. Tá? Então deixa eu abrir aqui o slide de gravitação para a gente ver o passo a passo desses carinhos. Só um minutinho. Pronto, já está aqui. Então deixa eu compartilhar de novo a tela. Ó, bonitão, dá uma ligada aqui, ó. Vamos descer aqui, eu tico no fubá. Olha aqui, ó. Velocidade orbital, pessoal. Calculamos aqui, igualando as forças, raiz quadrada de Gm sobre R. Tá vendo? Raiz quadrada de Gm sobre R.
A velocidade de escape, a gente calculou aqui também, é raiz de 2gm sobre r. É parecida, né? Raiz de 2gm sobre r é a de escape e a orbital é raiz de gm sobre r, sem o 2 lá dentro da raiz. Tá? Então, tendo essas equações prontas, que a gente aprendeu como chegar nela semana passada, a gente vai substituir no exercício de agora. Tá? Então, vamos voltar aqui. Ó. Quem é a velocidade de escape? Estou usando a equação pronta. Vamos colocar aqui a raiz toda bonitinha aqui. Ó. Inserir. Vai, meu filho. Símbolos, equação. Eu quero uma raiz quadrada de uma fração. Qual é a fração? 2gm dividido por r. G é a constante da gravitação universal. M é a massa do planeta que o enunciado deu para nós ali. Perfeito? É um valor dado. E R é o raio da órbita. Tomando cuidado então, pessoal. Esse R aqui é o raio do planeta, né? O raio da órbita. Perfeito? Só que nesse caso aqui, ó, vamos escrever assim, ó, raio orbital. Pode ser assim, ó. É o raio orbital do planeta, do satélite, melhor dizendo. A gente já substitui. Menos velocidade orbital. Novamente, é uma raiz de uma fração. Quem é? Gm sobre raio da órbita. Raio da órbita, ok? Só que tem uma questão, pessoal. Esse raio da órbita, ó, vou voltar aqui que teve gente que perguntou. Deixa eu voltar para o slide lá da formulinha. Este R que está aqui, pessoal, da velocidade orbital, é o raio da órbita. É a distância do corpo até o planeta. Entendeu? Até o centro do planeta. Esse outro cara aqui, ó, esse R também, ó, você percebe? É o raio do planeta que está aqui, que a gente está considerando, tá? Então, olha só, vamos fazer um ajuste aqui, ó, pera aí. Vamos voltar para a continha. Esse carinha aqui, os dois carinhas aqui do denominador, a gente vai ter que acabar somando, pessoal, tá? A gente tem que somar o raio do planeta com a altitude da órbita. Lembra que a gente fez isso até lá no cálculo de campo gravitacional? Você tem que considerar tanto o tamanho do planeta como a altitude que ele está. Aqui é a mesma coisa. Eu vou colocar separado aqui para você, ó, para você entender. Esse raio orbital é a soma do raio do planeta mais a altitude que o satélite está da superfície. Então a gente vai ter que somar. O raio do planeta, o enunciado deu que é R, mais a altura dessa altitude que ele chamou de H. São os valores do enunciado. Então, no lugar do raio orbital, eu tenho que colocar R mais H. Tá bom? Então, olha como vai ficar. Vamos copiar isso aqui. A velocidade... A velocidade que eu quero calcular é isso aqui. É a subtração desses dois caras. Certo? Mas no lugar, então, do raio orbital, eu vou colocar o raio do planeta mais a altitude. No lugar do raio orbital, raio do planeta mais a altitude. Pessoal, o aluno antenado, que é o seu caso, percebeu que do jeito que essas raízes estão escritas, elas são muito parecidas, não são? Uma é 2gm sobre r mais h e a outra é gm sobre r mais h. Então, o que uma raiz tem em comum da outra? O que se repete? É o gm dividido por r mais h. Você concorda comigo? Gm sobre r mais h se repete na primeira e se repete na segunda. Então, para ficar do jeito que está escrito na alternativa, o que eu posso fazer? Eu posso colocar a raiz de gm dividido por r mais h em evidência. Evidência. É isso que eu vou fazer. Então, eu vou colocar raiz de gm sobre r mais h em evidência, porque ela é comum aos termos que eu estou brincando aqui, certo? Só que agora eu tenho que terminar a conta. Então, olha como vai ficar. Uma multiplicação vai abrir um parênteses. O que a gente está fazendo, pessoal? É aquela fatoração que você aprendeu lá no 8º ano, fatoração pelo termo comum. É o contrário da distributiva. Entendeu? A gente vai montar uma distributiva para voltar para aquele lugar, para aquela expressão do começo. Essa é a sacada do exercício.
A física do exercício acabou nessa linha aqui, tá? Ó, acabou aqui. Se você lembrar que tinha que somar R mais H, a física do exercício acabou. Agora é continha, agora é matemática. Então vamos junto. Presta atenção na minha pergunta. Coloquei esta raiz em evidência. O que sobrou do primeiro termo que eu tenho que copiar aqui? O que sobrou? Sobrou um 2. Concorda comigo? Só que esse 2, pessoal, ele não está dentro da raiz? Sim ou não? Então, esse 2 ele tem que ser colocado dentro da raiz. Não posso colocar o 2 para fora, senão eu estou mudando o número. É raiz de 2. Tá? Lembra daquelas propriedades do nono ano? Raiz de um número vezes a raiz do outro é a raiz dos dois números lá dentro multiplicados. O pessoal que estava no colégio ano passado viu essa propriedade, inclusive comigo. Quando você tem raiz de A vezes raiz de B, isso é igual a raiz de A vezes B. É isso que eu estou fazendo. Eu estou separando o radicando em dois caras diferentes. O GM sobre R mais H e o 2. Por isso que eu tenho que colocar a raiz aqui. Tá bom? Copio o sinal. Menos. Raiz de GM sobre R mais H. Coloquei raiz de GM sobre RH em evidência. O que sobrou, pessoal? 1. Lembra que a gente tem que fazer multiplicação, não é assim? Se eu colocar o número 1 aqui, ó. Coloca o número 1. Faz um chuveirinho. Você volta para o que você tinha antes? Volto. Raiz de 2 vezes esse treco dá esse treco. Menos aqui. 1 vezes esse treco dá exatamente esse treco. Então, esta é a velocidade que o satélite tem que ter a mais para ele conseguir escapar do planeta. Raiz de GM sobre R mais H, que multiplica dentro do parênteses, raiz de 2 menos 1. É um número feio, mas é um número. A alternativa D de diarreia. Tá aí. Então, a sacada do exercício, pessoal, qual era? Entender que eu precisava somar uma velocidade da velocidade orbital para chegar na velocidade de escape, que era a condição do exercício. Precisava ou lembrar ou fazer na mão as duas formuletas aí, não tinha como escapar, tá? E aí descobria que a velocidade que ele queria calcular é uma menos a outra, tá? Aí com isso você chega na resposta aí, tá bom? Beleza? Deu um pouquinho de trabalho, mas a gente conseguiu, né? Tudo bem, criançada? Show de bola? Vamos adiante, então. Exercício 16, é o que veio depois aí. Página 16, exercício... Não, ao contrário. Página 30, exercício 16. Vamos lá. Se concentra, vamos juntos. Universidade Estadual do Mato Grosso. Um objeto de massa igual a 60 kg tem peso na superfície da Terra igual a 600 newtons. O peso desse objeto, estando ele a uma altura correspondente a 2/3 do raio da Terra, será igual a quanto? Pessoal, vamos lembrar do bimestre passado. Peso é força a força da gravidade, é a força que a Terra exerce nos corpos que têm massa, certo? Como que a gente calcula isso? P igual a mg. Era assim ou não era? Isso não mudou, certo? Peso P, M é a massa. O Gzinho, pessoal, no bimestre passado, a gente chamava ele de aceleração da gravidade, né? Mas agora aqui na gravitação universal, a gente só trocou o nome dele, né? Descobrimos que o Gzinho é o nosso famoso campo gravitacional, né? Então agora a gente tem que calcular esse campo usando as equações da gravitação. Porque perceba a pergunta do exercício, pessoal. Ele quer saber o peso do objeto numa certa altura. A pergunta é o peso numa certa altura. Então, o que você vai ter que calcular? A massa não muda, né? A gente já tinha conversado sobre isso. A massa é uma propriedade específica da matéria. Você tem 60 kg aqui em Paranaguá, em São Paulo, na China e em Marte. A massa não muda. O que muda é o campo. O que muda é o campo gravitacional. Então, a gente vai ter que calcular o campo gravitacional nessa altura H. Mas, para fazer isso, pessoal, a gente tem que usar aquele valor de referência. Lembra? A gente fez exercício desse tipo. Qual é a referência? É o Gzinho na superfície. É esse cara que está aqui, né? Lembra da formulinha? Gm dividido por R ao quadrado.
Pessoal, não podemos mais esquecer disso, hein? Constante vezes a massa do planeta dividido pelo raio do planeta ao quadrado. Professor, como que a gente chega nessa fórmula? Igual a força gravitacional à força peso. Você chega nesse cara. Constante massa do planeta dividido pelo raio do planeta ao quadrado. Esse é o campo na superfície. E que o exercício falou que vale 10 na Terra, né? Tem a última linha ali, ó. Considere na superfície da Terra G igual a 10. Inclusive, a gente já sabia disso também pelo enunciado, né? Porque se a massa é 60 e o peso na superfície é 600, quer dizer que ele multiplicou por 10. Não é? Então, a gravidade é a referência Gm sobre R quadrado vale 10. O que a gente vai fazer agora é calcular o campo na altura, certo? Na altura H. Lembrando, pessoal, a fórmula ela é muito parecida. A gente viu isso. Só que no lugar do R simplesmente ser o raio do planeta, é o raio mais a altura. Tudo isso dentro do parênteses, pelo amor de Deus, elevado ao quadrado. Deixa eu aumentar um pouco a letra aqui, ó. Pronto. Esse é o campo na altura H. Tudo bem? Só que perceba, pessoal, que ele deu para nós a altura, né? Que altura que o satélite está, que o carinha está? Uma altura igual a 2/3 do raio da Terra. Então, olha aqui, ó. A altura H igual a 2/3 do raio da Terra. Não é assim? A gente pode reescrever isso como sendo 2R sobre 3. Pode ou não pode, pessoal? Isso é 2/3 do raio. Tudo bem? Então, é esse valor maravilhoso que eu vou jogar aqui na alturinha. Tá bom? Então, vamos copiar esse cara. No lugar da alturinha, vamos pôr uma fração aqui bacana. Substituindo o valor que o enunciado nos deu, 2/3 do raio. Fica desse jeitinho aqui, tá bom? Pessoal, ordem de prioridade das bagaças. Temos que resolver primeiro o quê? O parênteses, certo? Primeiro a gente resolve o parênteses. Então, vamos fazer uma continha aqui em cima, ó. Aqui embaixo. R mais 2R sobre 3. Essa é a conta que eu tenho que fazer. Pessoal, tem que somar frações, né? Embaixo do R tem o número 1. Tem que fazer MMC. O MMC entre 1 e 3 é 3. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. É assim que faz ou não é? 3 dividido por 1, 3. 3 vezes R, 3R. Copia o sinal. Mais 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 2R, 2R. Aí você soma. 3R mais 2R, 5R sobre 3. Somar frações, né, pessoal? Então, esse carinha aqui dentro do parênteses é igual a 5R sobre 3. Então, vamos substituir isso. Estou simplificando a minha vida aqui. Esse carinha é 5R sobre 3. Só que eu não posso esquecer que ainda tudo isso está elevado ao quadrado, certo? E como que a gente eleva uma fração ao quadrado, pessoal? Todo mundo. O de cima elevado ao quadrado e o de baixo também elevado ao quadrado, tá? Então, olha como vai ficar aqui. Acompanha a ideia, bonitão. Quem está em cima? 5R. 5 ao quadrado, 25. Vou voltar a fração aqui. 5 ao quadrado, 25. R ao quadrado, R ao quadrado. Embaixo, 3 ao quadrado, 9. Percebeu o que eu fiz? Eu elevei todo mundo que estava dentro do parênteses ao quadrado. E agora, pessoal, você vai ter que resgatar mais uma propriedade de fração. Como que a gente divide frações, pessoal? Lembra disso? Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. É assim ou não é? Então vamos lá. Quem é a primeira fração? É o GM, é quem está em cima. A segunda fração é 25R ao quadrado sobre 9. Eu vou multiplicar agora por esse cara de ponta cabeça, pelo inverso. Então, o 9 que estava embaixo vai para cima e o 25R ao quadrado que estava em cima vai para baixo. Entendeu o que eu fiz? Beleza? Aí vem o pulo do gato. Agora vem o pulo do gato. Vou, pessoal, separar esses caras. E você já vai entender por quê. Eu vou colocar os números separados das letras. O 9 em cima, o 25 embaixo eu estou separando. Só que agora eu tenho que copiar o resto, né? Quem que sobrou? Sobrou o GM e embaixo R ao quadrado. Certo? Ô, meu abençoado, me diz um negócio aqui para mim.
Olha que coisa bonita que apareceu aqui, ó. O que é, pessoal? GM dividido por R ao quadrado. O que é isso, pessoal? GM dividido por R ao quadrado. Olha aqui, velho. É o campo na superfície, pessoal, que vale nesse caso 10. Nós já resolvemos exercícios desse tipo. Você tem que encaixar o seu novo campo ou campo de referência dentro do seu novo campo. A ideia é sempre essa. Usa a referência para encaixar no cara que você está calculando. Então, no lugar do GM sobre R ao quadrado, eu vou colocar 10, que é o campo na superfície. Entendeu a ideia? Então, olha aqui, ó. 9 sobre 25 eu estou copiando, esse número eu não mudei. Só que no lugar do GM sobre R ao quadrado, eu vou colocar o 10, que é o campo referência. Percebeu? Agora você pode multiplicar. 9 vezes 10, 90. 90 dividido por 25, 3,6. 90 dividido por 25, 3,6. 3,6 o quê, professor? Lembra que a gente está calculando um campo. Campo é uma aceleração. Então, a unidade é metros por segundo ao quadrado. Tá? Essa é a unidade do campo que o carinha vai sentir nessa altura. Para terminar o exercício, tirar 10. Agora você calcula aqui em cima o peso, porque a pergunta do exercício foi o peso. Né? Então, a massa não mudou, é 60, tá no enunciado, vezes o peso, vezes a gravidade, perdão, 3,6. 60 vezes 3,6 é 36 vezes 6, papapá, 216. 216 newtons, porque é uma força, peso, né? A alternativa B de bacalhoada. Tá aí. Então, galera, exercício que pergunta um campo em relação a outro, seja de um outro planeta, de uma outra altitude, a ideia é sempre essa. Você tem que encaixotar o de referência naquele que você está calculando. Tá bom? Beleza? Essa é a sacada de sempre. Pegamos aí, criançada? Deu para acompanhar a ideia? Muito bonitinho o exercício, hein? Vamos ver aqui o outro exercício que perguntaram para eu seguir a ordem. Cadê? Aqui. Página 48, exercício 12. Página 48, exercício 12, é um exercício de estática. É um exercício de estática. Tá? Abriu aí todo mundo? Eu vou precisar só pegar a imagem desse exercício aqui para a gente conseguir fazer os desenhos, tá? Então deixa eu caçar esse enunciado aqui no Google para eu pegar a imagem. É da ACAF, show de bola. No sistema representado na figura abaixo. Vamos ver se eu acho aqui a imagem do cidadão. Pronto, é esse aqui. Exercício pesado esse, hein? Vamos lá. Deixa eu compartilhar de novo aqui com você para você acompanhar. Pronto, tá aqui. Só peguei a imagem para facilitar a nossa vida. Estou na página 48, exercício 12. Tá bom? Exercício de estática. A gente viu isso no começo do bimestre. Vamos relembrar um pouquinho. No sistema representado na figura abaixo, as massas dos blocos são, respectivamente, massa do bloco A, que está aqui embaixo, 5 kg. A massa do bloco B, que está aqui pendurada em cima, 10 kg. E a massa do bloco P, que é esse caixotão aqui em cima, 15 kg. Suponha que o bloco P esteja em equilíbrio. Grifa, equilíbrio. Grifa isso, equilíbrio. E que não haja atrito entre ele e a superfície. Pode-se afirmar, então, que o valor da força normal em newtons que atua sobre o bloco P vale quanto? E ele deu para nós aquele ângulo aqui, ó, não o valor do ângulo, mas ele deu o valor do seno. O seno do ângulo é 0,87. Pessoal, muita calma nessa hora. É um exercício de estática porque fala que o corpo está em equilíbrio, né?
Só que tem o seguinte, vai facilitar a nossa vida. Este corpo, pessoal, ele tem, obviamente, as suas dimensões, né? Mas a gente consegue fazer o equilíbrio dele apenas por equilíbrio de força, tá? Talvez a gente não precise resolver aí a questão do torque. Por quê? Vamos lembrar. O torque, o momento. Lembra disso? O que era o torque, o que era o momento? Era a multiplicação, depois eu passo a limpa aqui para você. É a multiplicação da força pelo braço. Lembra dessa ideia? O momento é sempre o momento da força. O momento é sempre o momento da força. Então, como é que você vai brincar com isso? Não vai precisar nesse exercício, tá? A gente só está tentando relembrar algumas coisinhas da estática lá do corpo extenso. Torque, momento, é a multiplicação da força pelo braço. O que é o braço? Lembra? É a distância do polo. O que era o polo? É o ponto de giro. É o ponto de apoio do corpo, né? Então, é a distância do polo até a linha da aplicação da força, tá? Só que isso faz sentido, pessoal, nos corpos extensos. Quando você tem um tamanho do corpo a ser considerado. Nesse caso, a gente não tem. Apesar dos corpos terem desenhados, obviamente, aí com tamanhos e tal, né? Eles são pontos materiais, tá? Então, a estática do ponto material, ela é um pouco mais simples do que a estática do corpo extenso. Por quê? Porque o corpo extenso, ele pode fazer isso aqui, ele pode se mover para cima e para baixo, direita e esquerda, um movimento de translação, mas o corpo extenso, ele também pode fazer isso aqui, né? Ó. Ele pode fazer um giro, aquele movimento de rotação, por isso que a gente mede torque. O ponto material não precisa. O ponto material, ele só se mexe, ele não gira, porque ele não tem dimensão. Então, a única condição de equilíbrio para esse corpo, aqui não vai entrar torque, aqui só vai entrar força, que a força resultante vale zero. Essa é a situação, tá? Então, a única coisa que a gente tem que fazer é calcular a força resultante desse cidadão aí do ponto P, do corpo P, melhor dizendo, e as forças têm que se anular. Força que está para cima igual a força que está para baixo, força que está para a direita igual a força que está para a esquerda. Essa é a sacada, tá bom? Então, é um exercício muito mais do terceiro bimestre, de leis de Newton, do que a estática que usa torque que a gente estava acostumado nesse bimestre, tá? Então, pessoal, vamos relembrar da nossa receitinha do coração. Primeiro passo de exercícios desse tipo, qual é? Desenhar as forças, certo? E em onde que eu vou desenhar as forças, pessoal? No ponto P, porque é o ponto, né? É corpo P, desculpa. É o corpo P, é o bloco P, que é o corpo de interesse. O exercício fala que esse cara está em equilíbrio e ele quer saber qual é a força normal desse cara. Desse cara. Não vá no embalo que força normal é igual a força peso, hein? Cuidado, hein? Dá uma ligada. Vamos desenhar aqui, pessoal, que forças que atuam no bloco P? Peso vertical para baixo, normal perpendicular à superfície, porque ele está apoiado. Só que esse bloco, pessoal, não tem atrito, só que ele está preso por dois fios. Sim ou não? Então, tem um fio aqui nessa direção, vou chamar de TB, porque é a tração que liga esse cara ao bloco B de bola, ok? E tem a tração que liga esse bloco ao bloco A de ai meu Deus, que está aqui. Eu vou chamar esse cara de tração A. Beleza? Estas são as forças que atuam no meu bloco P de Pluto. Então, o que a gente tem que fazer, pessoal? Força que está para cima igual a força que está para baixo, força para a direita igual a força que está para a esquerda. Porém, tem uma situação. A força normal é a única força que aponta para cima? Não. Tem uma força aqui, pessoal, essa sem vergonha, safadinha aqui da tração do bloco B, está na diagonal, certo? E a gente brinca com o vetor com força na diagonal? Não. O que a gente tem que fazer? Decomposição, criança. Tem que decompor. Esta tração tem um pedaço no eixo X, tem um pedaço no eixo Y. Não tem como fugir disso, tá bom? A hora que a gente vai fazer aqui, ó, decomposição de vetores. Piriri, piriri, piriri. Este aqui é o pedaço da tração B que está no eixo X, certo? Agora também vai ter outro pedaço piriri, 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 da tração B que está no eixo Y. Concorda comigo?
A partir daqui, pessoal, você consegue agora fazer a condição de equilíbrio. Você vai ter que avaliar tanto no eixo X como no eixo Y. Tá bom? Agora o que a gente vai fazer aqui, ó. Vamos voltar para nossa condições de escrever aqui, ó. No eixo X, na horizontal, força que está para a esquerda igual a força que está para a direita. Quem está para a esquerda? Tração do bloco A. Quem está para a direita? Tração do B, mas é o TBX, certo? No eixo Y, quem está para cima igual a quem está para baixo. Quem está para cima? Normal e o TBY. Eu tenho que juntar os dois caras. Sim ou não? Quem está para baixo, força-peso. Então, qual é a pergunta do exercício, pessoal? É a normal, não é isso? Olha lá, pode-se afirmar, então, que o valor da força é normal, que atua sobre o bloco P. Então, ele quer esse cara. Então, vamos isolar esse cara aqui, ó. Passo o TBY para lá, negativando. Normal é igual a P menos TBY. É através desse cara que a gente vai resolver, tá bom? Só que tem o seguinte, pessoal, a força-peso eu sei calcular. A força-peso eu sei. É o peso do próprio bloco P. Então, olha aqui, ó, peso é a massa do P vezes a gravidade. Não é assim? O enunciado deu para nós. A massa do P é 15, a gravidade é 10. Isso dá 150 newtons. Está de acordo comigo? Então, o peso a gente já calculou 150. Falta agora, pessoal, determinar esta gloriosa aí TBY. TBY, né? O que a gente pode fazer, então? Dá uma ligada. A gente vai ter que usar o esqueminha lá do triângulo. Vou dar um zoom aqui de novo para você enxergar. Ó, vou fazer um outro desenho aqui para você. Se liga nestes vetores aqui, ó. O TB, estou dando um zoom nele aqui, tá bom? O TB está na diagonal. O TBX está aqui. Que nem a gente fez lá com o lançamento oblíquo. Lembra que a gente fazia a decomposição da velocidade? Que é a mesma coisa. TBX e TBY estão aqui. Para você brincar, pessoal, com seno e com cosseno, porque não tem jeito, viu, criança? Você vai ter que brincar com isso. Não tem jeito. Você tem que brincar com esse ângulo aqui, que é o ângulo θ. Ok? O que você pode fazer para fechar um triângulo retângulo? Este vetorzinho, que é o TBY, você pode jogar ele para cá. Tá vendo? Ó? Ele é o mesmo vetor. Mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Certo? Só que agora você só mudou ele de lugar para fechar o seu triângulo retângulo. Perfeito? O nosso interesse, qual é? É calcular o TBY. Não é esse cara que eu preciso aqui, ó, para isolar a minha normal? Certo? Então, o que eu vou fazer, pessoal, é uma relação trigonométrica que calcule o TBY. Porque é esse cara que eu quero calcular? É ou não é? Pessoal, o θ em relação, o TBY em relação ao θ é o cateto oposto. Concorda comigo? Beleza? É o cateto oposto. Quem brinca com cateto oposto na trigonometria? É seno, né? É o seno. Então vamos fazer seno. Olha aqui, ó. Naquele triângulozinho ali, ó. Seno do ângulo é igual. Quem é o cateto oposto, pessoal? TBY. Quem é a hipopotenusa? É o TB. É o vetor que estava na diagonal. Sim ou não? A hipotenusa é o TB. Aí você fala, professor, ele deu para nós o seno, é 0,87. Mas o valor da tração B ele não deu. Eu falo, é verdade, ele não deu. Só que a gente pode calcular. E aí eu quero a sua participação. Como você acha que dá para a gente descobrir o valor de TB? Para eu substituir aqui, multiplicar pelo seno e isolar o TBY. Vou dar um zoom ali no desenho. Como que dá para a gente descobrir, pessoal, o TB? Aquela força ali TB. Você tem alguma ideia? Quem consegue perceber aí comigo? Pessoal, vocês estão aí? Ninguém? Não? Então vamos pensar junto. Ó. Essa tração TB, pessoal, ela se repete aqui assim no bloco B? Repete. Por quê? Porque é o mesmo fio. Lembra dessa ideia? Ação
e reação. Um puxa o outro puxa um. Que outra força que tem nesse bloco B de bola, pessoal? Tem o peso dele aqui para baixo. Concorda comigo? Pessoal, agora pensa, vê se essa informação que eu vou te falar faz sentido para você. Se o bloco P de Pluto está em equilíbrio, para que isso aconteça, o bloco A de ai meu Deus e o bloco B de batatinha, eles também não têm que estar em equilíbrio? Sim ou não? Porque se um deles mexer, pessoal, subir ou descer, o bloco P também vai mexer. É ou não é? Então, pessoal, se você avaliar o equilíbrio deste bloquinho aqui, que é o bloco B de bacalhoada, o que você descobre? Que a tração do bloco B é igual ao peso dele. Ah, que bonito, professor. E peso a gente sabe calcular, né, pessoal? Peso é mg. Percebeu? E por isso que ele deu a massa do bloco B, que você vai precisar desse cara agora. Safadinho o exercício, hein? Vamos passar limpo isso aqui, então? Então dá uma ligada. Equilíbrio, a gente usou a condição de equilíbrio do bloco B. Então a tração que está para cima tem que ser igual ao peso que está para baixo. Peso, a gente sabe calcular, é massa vezes gravidade. Olha que bonitinho. A massa do bloco B está enunciado, pessoal, é 10. A gravidade também é 10. 10 vezes 10 hoje está dando 100 newtons. Certo? Então, no lugar do TB, eu vou colocar 100. Então, vamos substituir. O seno do ângulo, pessoal, percebe que foi o seno que ele deu, não foi nem o cosseno. Né? É o seno que a gente precisa. 0,87. Isso é igual ao TBY que a gente precisa dele, dividido pelos 100 newtons. Para isolar o TBY, o 100 que está dividindo passa para lá multiplicando. 0,87 vezes 100, 87 newtons. É razoável isso para você? Beleza? 87 newtons é o valor do TBY. Agora acabou, né, pessoal? É só você jogar aqui, nessa formuleta da relação das forças, para isolar a força normal, tá? Então, portanto, para terminar o exercício, tirar 10. Força normal é igual peso. O peso do bloco P, 150, que a gente já calculou, menos o TBY, que vale 87. 150 menos 87, 63. Tá aí. 63 newtons é a força normal. A alternativa E de helicóptero. Tá aí. Pessoal, exercício maravilhoso. Lindo. Excepcional. Tá? Continua sendo um exercício de estática, porque o corpo está paradão na boa. Porém, não precisava analisar torque, momento, porque o corpo era um ponto material, ele não tem dimensão. Então, era só, aspas para esse só, né? O equilíbrio da força, das forças. Então, era um exercício mais do bimestre passado até do que esse, né? Fizemos as forças, vimos que tinha uma forcinha ali na diagonal, fizemos a decomposição em x e em y, aí analisa, eixo x se iguala, eixo y se iguala, né? Fizemos a decomposição do seno e do cosseno, avaliamos essa tração do bloco B que eu precisava como sendo igual ao peso do outro, porque ele tem que estar em equilíbrio também, né? Fizemos o peso, isolamos o TBY, jogamos na normal. Tá aí. Exercício bem completinho, bastante coisa. Tá bom? Beleza, bonitinhos? Não vi mais nenhum exercício aqui. Acho que então por hoje é isso. Mais ninguém, pessoal? Dá tempo de fazer mais um. Mas se não tiver, a gente encerra por hoje. Tá? Galerinha, fiquem atentos lá na listinha CPB, tá bom? Já está disponível desde terça-feira. Listinha só sobre estática e gravitação. Se na semana que vem, pessoal, haver necessidade da gente resolver mais exercício, a gente resolve. Não tem nenhum problema, porque o nosso conteúdo já se encerrou. Porém, se a gente não tiver demanda de exercício, a gente já faz um Kahoot, que o Kahoot está montado no esqueminha, tá bom? Mas a gente está aqui para tirar as dúvidas de vocês, porque os conteúdos já se encerraram. E é claro, pessoal, se você está estudando, e é muito bom quando a gente sabe disso. Se você está fazendo exercício além dos exercícios da apostila, de sites aí que você achou, que a gente recomendou, tem dúvida desse site? Pode trazer com certeza. Aproveite esse momento para a gente
resolver bons exercícios aí. E quanto mais exercícios vocês trouxerem, é melhor, porque daí as dúvidas são bem específicas das que vocês têm. Tá bom? Queridos, por hoje é isso então, tá bom? Agradeço muito a sua presença, a sua participação. Traga mais exercícios, pessoal. Não fique só olhando o que a gente resolve aí, para a gente te ajudar naqueles que você enroscou, tá bom? Fiquem com Deus. Beijinho, beijinho. Bom restante de semana, bom fim de semana. Semana que vem a gente se encontra, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, professor. Valeu!